Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Coach na Estrada. E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Coach na Estrada. E hoje nós vamos falar de perfil comportamental. Eu estou aqui com a minha amiga e coach de relacionamentos e analista de perfis comportamentais, Jenny Andrade. E Jenny, fala um pouquinho de você, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. Prazer é meu, William. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou coach de relacionamento e trabalho com análise comportamental também. E eu costumo fazer o análise de perfil comportamental nos meus processos de coaching e também com as pessoas que querem fazer um planejamento de carreira ou querem dar uma guinada aí na carreira, na profissão, para que ela possa fazer um bom planejamento, um planejamento mais assertivo aí para as escolhas que ela quer fazer para a carreira dela. Show de bola, legal. E, Jenny, qual que é a importância, né, de se fazer uma análise comportamental? A importância de fazer uma análise comportamental, William, é que, assim, eu costumo começar uma devolutiva sempre falando isso. O que acontece? Quando a gente escolhe uma profissão ou uma carreira que a gente quer seguir, o que a gente faz? Normalmente a gente escolhe o como a gente quer chegar lá. E depois a gente decide para onde a gente quer ir. Quando a gente faz uma análise comportamental com motivadores, a gente começa a entender primeiro o que motiva as nossas ações, o que nos motiva a sair todo dia de casa para trabalhar. Nós estamos atendendo realmente as nossas motivações, porque quando essas motivações não são atendidas, elas geram muitas frustrações. Então, quando a gente entende quais são os nossos motivadores e se essa profissão que a gente está exercendo, essa carreira que a gente está seguindo, atende ou não aos nossos motivadores. E é extremamente importante que o que a gente faz esteja alinhado com isso. Principalmente quem está procurando satisfação profissional, é muito importante estar alinhado com esses motivadores. Quando você conhece e sabe quais são os seus motivadores, que é muito difícil uma pessoa por si só entender quais são os seus motivadores, né? Ela precisa ir de uma ajuda para ela entender, para ela fazer escolhas mais assertivas na sua carreira, escolhas mais assertivas na sua profissão. E aí ela pode traçar um planejamento de carreira muito mais eficaz, muito mais assertivo. Ou seja, ela vai perder muito menos tempo, né? Quando ela faz essa análise de motivadores, e aí sim ela tem mais certeza de que realmente está no caminho certo, e assim ela consegue promover ações efetivas para conseguir alcançar a satisfação profissional. Caramba, bem legal, interessante isso daí, hein? Então, assim, você falou de motivadores, né? Esses motivadores são o quê? São determinados tipos de comportamento? Existe um padrão de motivadores? Como é que funciona isso? Então, nesse meu relatório, nós falamos sobre 6 motivadores. Esses motivadores, eles nos falam muito de como nós enxergamos o mundo e como o mundo enxerga a gente, né? Uhum. Então, como você consegue entender as suas ações, elas são motivadas pelo quê? O que te dá mais prazer, o que te dá mais satisfação. Nós temos sempre um objetivo, né? Mesmo que não esteja tão consciente assim, nós temos o objetivo de alcançar algumas coisas na nossa vida. E o que acontece é que muitas vezes eles não estão muito claros, nossas motivações não estão muito claras. Então, quando você começa a entender os motivadores, como você enxerga o mundo e como você quer colaborar com o mundo, você se sente muito mais satisfeito com isso. Então, está muito relacionado a isso. Os motivadores está muito relacionado a como você percebe o mundo e como você é percebido pelo mundo e como você sente vontade de colaborar com esse mundo. Legal, bacana. Então, Que é o que vai nos trazer a satisfação. então a gente pode dizer que uma coisa interessantíssima para quem está buscando realização profissional é saber o que motiva você naquela área que você está, né? Sim, exatamente. E a partir daí a gente consegue entender por que você não está satisfeito onde você está.
e se você ficaria satisfeito naquele lugar que você deseja estar. Você quer mudar de carreira, eu quero largar a medicina para ser artista. Será que lá, quando você virar artista, você vai atender os seus motivadores? Você está atendendo os seus motivadores e é por isso que você quer mudar de carreira? Porque os nossos motivadores, eles são extremamente fortes. E por mais que a gente lute contra, eles sempre vão querer fazer com que a gente vá de encontro a eles. Então, quando você percebe que você está indo em direção a eles, você se sente mais confiante nas suas ações. Naquilo que você está fazendo, né? Naquilo que você está fazendo, exatamente. Legal. E qual que é a diferença, assim, principal entre motivador e perfil comportamental? Então, primeiro a gente começa falando do para onde a gente quer ir, que são os motivadores. E depois a gente fala da análise comportamental, que é o como eu chegarei lá. Como que eu quero me tornar, quero sair da medicina, quero largar a medicina e quero virar um artista. Como você irá fazer essa transição? Quais são as suas facilidades e as suas dificuldades comportamentais que vão te ajudar a chegar lá? Tudo que te ajudou a você exercer a sua profissão e tudo que vai te ajudar a exercer essa nova profissão se você almeja. Então a gente faz um mapeamento pessoal. A gente ali consegue extrair quais são todas as facilidades comportamentais e quais são as dificuldades comportamentais como indivíduo e depois a gente leva isso para a carreira dele, né? Uhum. Tanto médico como profissional. O que te ajudou aqui a ser um médico e o que vai te ajudar ali a ser um artista. E assim, o perfil comportamental ele está muito voltado com os motivadores. Dependendo do perfil comportamental, pode ser que você potencialize ou não os seus motivadores. Tá, entendi. Legal. E você tem exemplos aí de perfis comportamentais que você pode dar para a gente entender melhor um pouquinho aí como uma pessoa age com relação a eles? Tá, eu vou dar um exemplo para você sobre os motivadores e outro exemplo sobre o perfil comportamental, para que você entenda como isso é importante na nossa vida. Eu atendi um cliente uma vez que ele trabalhava com vendas e tinha muita dificuldade de se manter muito tempo onde ele trabalhava porque não conseguia alcançar os resultados esperados pela empresa. Aí ele me procurou e a gente fez análise comportamental e assim, era nítido que ele tinha todo o perfil para trabalhar com vendas. Ele era um vendedor assim, tinha todo o perfil, todo mundo falava que ele tinha o perfil. Uhum. Porém, quando a gente fez o relatório, ele não tinha nenhum motivador para vender. Nenhum motivador. Então, o que aconteceu? Ele entendeu que realmente a área de vendas, apesar de ele ter o perfil comportamental, ele não tinha motivação para vender. E isso é muito mais importante do que você ter o perfil para fazer aquilo, né? Porque normalmente as pessoas falam, acho que você se daria bem com isso, fazendo aquilo, não sei o quê. E muitas das vezes isso não está ligado com os nossos motivadores. Uhum. Por outro lado, eu tive um outro cliente que ele não tinha nenhum perfil para vendas. E ele trabalhou com vendas mais de 15 anos, quase 20 anos ele trabalhou com vendas. E ninguém entendia como que ele conseguia ser um bom vendedor se ele não tinha nenhum perfil para vendas. E quando a gente fez o relatório dele, ele realmente não tinha perfil para vendas, mas ele tinha todos os motivadores para ser um vendedor. E ele só conseguiu exercer essa profissão de vendedor porque ele tinha um motivador para vender, para fazer as vendas, né? Então, assim, isso é extremamente importante você olhar para os seus motivadores, né? E sobre análise comportamental, eu gosto de dar o exemplo do Steve Jobs, que instintivamente, eu acredito, né, na certeza, mas que ele soube usar todas as suas facilidades comportamentais para se tornar um analista. Ele tem todo o perfil para se tornar analista, né, que a gente fala que é autoestabilidade e alta conformidade, e a partir daí ele conseguiu desenvolver um trabalho genial, que a gente fala da pessoa certa estar no lugar certo, né? Ela conseguiu usar toda a sua facilidade comportamental e agrupar, trazer para perto dele tudo aquilo que ele não tinha facilidade para que ele conseguisse fazer esse trabalho genial aí que hoje a gente conhece. Legal, bacana.
E, bom, eu fiz esses dias, né, um teste daquela ferramenta chamada MBTI, que é da empresa 16 Personalities, tem em português também, vou deixar o link aqui para quem quiser fazer depois. Eu achei bem legal, é bem assertivo a maneira como eles conduzem a ferramenta, né, a ferramenta online. E eu fiz duas vezes, e a uma tem um tempão já, na verdade, com uma diferença de 2 meses mais ou menos, deu uma pouquíssima diferença, né? Provavelmente alguma resposta ou outra que eu acabei colocando diferente e tal. Mas eu achei muito Hum. assertiva a ferramenta, achei bem bacana. Então, quem tiver aí a fim de entrar nesse site para fazer essa ferramenta aí, conhecer um pouquinho sobre o que é uma análise comportamental, lá você não tem a devolutiva de um profissional, né? A menos que você contrate. Mas eu achei bem interessante para quem quer ter um começo de um norte, eu acho que é bacana. Você acaba entendendo um pouquinho melhor sobre si mesmo. Mas qual que é a ferramenta que você utiliza, Jenny? Qual que é o que você usa aí? Então, eu faço a análise DISC, que a Tá. gente divide, diferente dessa que você usa, a gente divide em 4 perfis comportamentais: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E a partir daí, depois que a gente analisa os motivadores, a gente começa a entender quais são as facilidades comportamentais e as dificuldades comportamentais para a pessoa desempenhar a sua própria função e aquela que ela almeja. Então, a gente consegue fazer um mapeamento pessoal aí de todos os talentos da pessoa e todas as dificuldades comportamentais para fazer um planejamento de carreira. Uhum. Bacana, bem legal. E tem uma devolutiva, né, do profissional nesse caso, né? Você mesmo entra em contato com a pessoa, como é que funciona? Quanto tempo dura uma devolução dessa? É. Então, depois que a pessoa entra em contato comigo, ela recebe uma senha para responder o relatório é encaminhado diretamente para mim, eu faço toda a análise, por isso que eu acho importante quando você conta com a ajuda, se você, a pessoa tem a possibilidade de contar com a ajuda de um profissional, porque ele vai nortear ali, ele consegue tirar as dúvidas e passar informações que não estão no relatório, né? Uhum. Então, depois que a pessoa fez o relatório, aí são vários pacotes de devolutivas. Se ela quiser fazer uma devolutiva mais rápida, de 1 hora e meia, pode durar até 4 horas e meia, dependendo da necessidade da pessoa, porque ali a gente já consegue fazer um mapeamento dos talentos, das facilidades e dificuldades comportamentais, e ali já fazer um mapeamento para que ela possa ter uma clareza se ela está indo ou não em direção ao seu verdadeiro objetivo, né? Se aquilo lá realmente vai trazer satisfação ou não para ela. Eu tenho um exemplo de uma cliente que me procurou, ela já tinha passado por três profissões. Ela se formou, exerceu a profissão durante um tempo, depois foi para outra e queria ter a certeza, já que ela tinha gastado tanto dinheiro e tanto tempo investindo em algumas carreiras e não deram certo, e ela queria ter certeza absoluta se ela estava no caminho certo. Porque ela estava em um momento que ela não conseguia ir para frente, não conseguia desenvolver, estava insegura, estava faltando confiança, e a gente fez a análise dela. Ela entendeu que realmente ela nessa nova carreira ela ia atender os motivadores, coisa que nas outras carreiras não acontecia. E Uhum. quando ela entendeu que ela realmente estava indo no caminho certo, em 2 semanas ela conseguiu dar um passo inicial para que ela conseguisse se realizar e se dar bem nessa carreira. Ela estava estagnada e depois de 2 semanas, depois que ela entendeu que ela estava indo no caminho certo, ela conseguiu dar o primeiro passo. Coisa que ela já tinha tentado a fazer muito tempo atrás e não tinha conseguido. Que legal, bacana. E é muito importante também, não só para quem quer se realizar, mas para quem quer se recolocar profissionalmente também, né? É bem Sim, com interessante. certeza. É muito utilizado. A gente usa bastante no coaching de carreira para pessoas que querem se recolocar, estão buscando uma outra carreira ou querem dar uma guinada aí na profissão onde ela está mesmo, sem precisar mudar. Legal. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando agora para o final dessa entrevista. Eu queria dizer que quem quiser encontrar a Diene aí nas redes sociais, ela tem o Facebook, tem o canal do YouTube, tem o site, tem e-mail. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês, tá? Quem quiser entrar em contato com ela. E a Diene também escreveu um livro
chamado Me Amando a Dois. Fala um pouquinho mais sobre esse livro, Jane. Como coach de relacionamento, eu decidi fazer esse e-book como presente para todas as mulheres que gostariam de mudar seus relacionamentos, e eu dou a possibilidade das mulheres mudarem as percepções que elas têm em relação a elas mesmas, ao parceiro e à própria relação, para que elas encontrem a verdadeira motivação para fazer os relacionamentos delas valerem a pena. Então, é um livro simples, curto, mas com vários insights aí que podem ajudar as mulheres que vivem um relacionamento abaixo das suas expectativas a olharem com mais carinho e respeito para os seus relacionamentos. São 5 passos que elas encontram lá, e qualquer dúvida que elas tiverem em relação àqueles 5 passos, elas podem entrar em contato comigo através do meu site www.coachinpaixãopelokefaz.com.br, que eu vou tirar todas as dúvidas para as mulheres que estão interessadas. Legal, tá Jenny, muito legal. Pessoal, eu não sou mulher, mas eu li o livro da Jenny, achei muito bacana. Achei bem fácil de seguir os passos, assim. Então é bem interessante, é bem prático, tem bastante coisa ali bem legal, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter acompanhado o Coach na Estrada até aqui, e a gente se vê no próximo programa. Até, tchau. Olá, aqui é o William. Muito obrigado por ter acompanhado esse podcast até o final. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para william@cristoarrota.com.br. Pode também dar uma curtida na nossa página lá no Facebook, o facebook.com/cristoarrota. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, o Cristo Arrota _Coaching. Um abraço e até o próximo episódio.